Olá, meus amores, meus queridos do sexto ano. Vocês já fizeram toque, toque, toque lá no sexto ano. Então, vamos terminar o quinto ano de forma maravilhosa. Vamos começar com as nossas correções. Estamos na videoaula de História, na página 240. Na página 240, número 3, fala: considerando a expressão "o Brasil é um país sem memória", assinale V para verdadeiro ou F para falso. Qual foi a ordem que ficou? F, F, V, V. Número 4, a opção de resposta correta para considerando a inscrição de Berstum, podemos dizer que esse marco histórico foi a segunda opção de respostas, reaproveitado e é utilizado para valorizar uma experiência coletiva do passado. Página 241 foi texto, 242 texto, 243 também, 244 teve um exercício. Qual o significado de patrimônio? A opção de respostas correta é a segunda. Bens possuídos individual ou coletivamente. Página 245, 246, 247, texto. O super desafio nós vamos corrigir na nossa live, porque é resposta pessoal. Página 249, que é a última página de correção dessa videoaula, pede, número 3, que você considerasse os patrimônios da humanidade e que você associasse as colunas. Qual foi a ordem que ficou? 3, 5, 4, 1, 2. Depois, você teria que comentar qual desses patrimônios você mais gostou e por quê. Estaremos corrigindo na live. No número 4 fala: de acordo com os patrimônios da humanidade estudados nesse capítulo, podemos dizer que a Unesco define como patrimônio somente construções humanas de determinadas localidades? Justifique suas respostas. Não, são construções de todos os continentes, tá bom? Vamos agora para o lançamento, página 250, que vão ser as atividades finais. Você precisa fazer com bastante atenção 250, 251, 252, 253, 254 e 255. Preste atenção no vídeo que vem após a fala da tia Vanise. Eu me despeço aqui, até a nossa próxima videoaula. Um beijo, tchau, tchau! Oi pessoas, eu Zinga aqui. Você já deve ter visto por aí um desses lugares que são patrimônios da Unesco, seja histórico, cultural, natural, etc. Uma certeza que a gente pode ter na vida é que se é patrimônio da Unesco, é porque o negócio é bom. Tem alguém que não brinca em serviço essa galera. Por isso eu resolvi fazer um vídeo com os 22 patrimônios mundiais da Unesco que existem no Brasil. Então prepara a sua malinha que você vai querer viajar muito depois de assistir o vídeo de hoje. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal se você estiver gostando do conteúdo, porque isso é muito importante, você não faz ideia. Dá o seu joinha da confiança também, e quando você dá o joinha, o vídeo vai para mais pessoas. Mas o mais importante de tudo, assista o vídeo até o final, que depois eu vou te explicar como são escolhidos os patrimônios e o que de fato é um patrimônio. Bora lá? Cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais. Ouro Preto foi fundada no final do século XVII e era um ponto importante na exploração do ouro dentro do Brasil, que acabou esgotando suas minas lá no início do século XIX. O que caracteriza bem a cidade são as igrejas, as pontes e várias outras obras arquitetônicas de época, assim como o trabalho do famoso escultor Aleijadinho. Centro histórico de Olinda, no estado de Pernambuco. Olinda foi fundada em 1535 pelos portugueses e está muito vinculada à cultura da cana-de-açúcar. No século XVII teve que ser reconstruída depois da invasão pelos holandeses. Hoje a arquitetura dos prédios, dos templos barrocos, conventos, capelas e inúmeros jardins dá à cidade o título da Unesco. Missões Jesuíticas Guarani em São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. Esse é um título que dividimos com os argentinos, já que são 5 as missões jesuítas. Além de São Miguel das Missões, as outras 4 ficam em San Inácio Mini, Santa Ana, Nossa Senhora de Loreto, Santa Maria La Maior, todas essas ficam na Argentina. Essas construções foram feitas no século 17 e 18, são famosas pela imponência e pelo perfeito, ou quase perfeito estado de conservação. Centro Histórico de Salvador, na Bahia.
Salvador foi a primeira capital brasileira de 1549 até 1763 e sempre foi um ponto convergente das culturas africanas, europeias e americanas. Lá foram criados os primeiros mercados de escravos do Brasil para ajudar nas plantações de cana-de-açúcar. A beleza de Salvador está nos prédios renascentistas e nas casas de cores vivas, principalmente. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Minas Gerais. Ele foi construído no século XVII, lá na cidade de Congonhas do Campo, pertinho da capital, Belo Horizonte. O bem cultural contempla uma igreja com decoração no estilo rococó italiano, uma escada com estátuas de profetas e 7 capelas de uma Via Crucis com esculturas de Aleijadinho. Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Mais um título dividido com os hermanos, mas é do lado brasileiro que você consegue apreciar uma das maiores cascatas do mundo, com 2.700 metros de largura. Lá existem diversas espécies raras da fauna, da flora, inclusive com inúmeros animais em extinção. Por isso que é bem protegido. Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal. A mando de Juscelino Kubitschek, lá entre 1956 e 1960, foi construída Brasília para abrigar a nova capital federal. O propósito de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa ao desenhar a cidade foi de refletir um conceito harmonioso, com o traçado que lembra muito o de um pássaro, mesmo que as pessoas achem que seja um avião, assim também como a aparência inovadora das construções. Se você pensar, isso foi feito lá nos anos 50, 60, mas até hoje é um troço moderno. Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Lá são encontradas pinturas rupestres com até 25 mil anos de uma das comunidades humanas mais antigas da América do Sul e também vários refúgios escavados nas rochas. Centro Histórico de São Luís, Maranhão. A cidade foi fundada pelos franceses e ocupada pelos holandeses. Tudo isso antes de ser dominada pelos portugueses. O Centro Histórico de São Luís é conservado desde o século XVII e possui um vasto número de prédios históricos de qualidade que remontam a uma cidade colonial ibérica única. Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais. Aparentemente, Minas é o estado campeão dos patrimônios da Unesco. E Diamantina é uma cidade colonial lá no meio das montanhas que teve como atividade principal a mineração de diamantes no século XVIII. As reservas da Mata Atlântica do Sudeste. São reservas naturais entre São Paulo e o Paraná que têm um dos mais vastos bosques atlânticos do Brasil. Ao todo são 25 zonas protegidas, entre elas estão as estações ecológicas da Ilha do Mel, Jureia e Tatins, Chauás, também o Parque Nacional do Superagui, os parques estaduais de Lauráceas, de Salto Morato, de Intervales, da Ilha do Cardoso e também as áreas de proteção ambiental Ilha Comprida e Serra do Itapitangui. Reservas da Mata Atlântica da Costa do Descobrimento. São reservas naturais que estão entre a Bahia e o Espírito Santo. Ao todo são 8 as áreas protegidas. As reservas biológicas de Soretama e Una, as reservas particulares de Linhares, Pau-Brasil e Veracruz e os parques nacionais Pau-Brasil, do Descobrimento e Monte Pascoal. Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. É lá onde se encontram espécies de animais protegidas como a onça-pintada, a jaguatirica, o tamanduá-bandeira, a ariranha, entre outros. São cerca de 190 mil hectares que representam um pouco mais de 1% de todo o Pantanal brasileiro, um dos ecossistemas de umidade de água doce mais vastos de todo o planeta. O Complexo de Conservação da Amazônia Central, lá no estado do Amazonas. São mais de 6 milhões de hectares protegidos e é uma das regiões mais ricas em biodiversidade no mundo todo. Fazem parte do complexo os parques nacionais do Jaú e de Anavilhanas e também as reservas Amanã e Mamirauá. Lá são encontradas inúmeras espécies de fauna e de flora, inclusive o maior número de peixes elétricos do mundo, entre outros animais em riscos de extinção. Fernando de Noronha, em Pernambuco, e o Atol das Rocas, no estado do Rio Grande do Norte. São 2 ilhas atlânticas do Brasil, mas elas são patrimônios mundiais da Unesco por conta das águas ricas em nutrientes, que é muito importante para a reprodução de atuns, tartarugas do mar, outros mamíferos marinhos e também é onde se encontra a maior concentração de aves marinhas tropicais do Atlântico Ocidental. No Atol das Rocas, especificamente, existe uma população muito grande de golfinhos. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e das Emas, no estado de Goiás. São zonas protegidas do Cerrado que abrigam a flora, a fauna e é um dos ecossistemas mais antigos e diversificados do mundo. É uma região importante por se tratar de um refúgio para várias espécies de animais em períodos de mudanças climáticas. Centro Histórico de Goiás, em Goiás. Porque Goiás é uma cidade no estado de Goiás, também conhecida como Goiás Velho. E é um dos locais que melhor caracterizam a colonização no interior do Brasil dos séculos XVIII e XIX. O Centro Histórico de Goiás é importante por causa do desenho urbano
comum de cidades que foram adaptadas ao redor da cultura mineradora. Praça de São Francisco, no estado de Sergipe. Ela fica na cidade de São Cristóvão e é uma espécie de quadrilátero a céu aberto, cheio de prédios imponentes ao redor, como a igreja e convento de São Francisco, também a igreja de Santa Casa de Misericórdia e o Palácio Providencial e outras coisas. É um monumento cultural do século XVIII e XIX que são reflexo da história da cidade. A paisagem cultural da cidade do Rio de Janeiro. A cidade carioca descreve visualmente o que é a civilização brasileira. É sério. Seja pela originalidade, ou pelos desafios, ou pelas contradições e também suas possibilidades. Esse título se deu por conta de um estudo que avaliou a forma que o habitante do Rio de Janeiro se adapta aos elementos naturais que desenvolveram a cidade. Juntos estão inclusos o Parque Nacional da Tijuca, o Jardim Botânico, o Corcovado e a Baía de Guanabara. O conjunto arquitetônico da Pampulha. Lá em 1940, o conjunto era o centro de um projeto para transformar Belo Horizonte numa cidade-jardim. Tudo seria feito em torno de um lago artificial, onde teria um cassino, um salão de baile, um yacht clube e a igreja de São Francisco de Assis. Todos os edifícios foram idealizados por ninguém menos que Oscar Niemeyer, o cara que desenhou o Brasil. O Cais do Valongo e da Imperatriz, no Rio de Janeiro. É um porto antigo da cidade do Rio de Janeiro, onde os africanos que eram escravizados desembarcavam quando chegavam no Brasil a partir de 1811. Paraty, Ilha Grande no estado do Rio de Janeiro. E eis os nossos últimos patrimônios mundiais que incluem o Centro Histórico de Paraty, que é uma das cidades costeiras mais bem preservadas de todo o Brasil, cheia de espécies de primatas e também outros animais em risco de extinção. E também Ilha Grande, a maior ilha no estado fluminense, lá na cidade de Angra dos Reis. E esses são nossos patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco, desde o primeiro até o último em 2019. Mas é claro que vários outros podem acabar entrando nessa lista, já que eles obedecem a pelo menos um dos critérios estabelecidos pela Unesco. Eu vou deixar na descrição um link para que vocês possam saber melhor quais são todos esses critérios. Mas o importante é que você saiba que não é a Unesco que escolhe os patrimônios, são os países que dizem a gente quer colocar isso como patrimônio mundial para que ele seja preservado, etc. E aí a galera lá da Unesco vão avaliar. Na real é bem simples. E agora vamos bem rápido a outros lugares do Brasil que futuramente podem fazer parte dos patrimônios mundiais da Unesco. São eles: a Igreja e Monastério de São Bento, no estado do Rio de Janeiro, o Palácio da Cultura, que era uma antiga sede do Ministério da Educação e de Saúde, também no Rio de Janeiro, o Parque Nacional do Pico da Neblina, no Amazonas, o Parque Nacional da Serra da Bocaina, no Rio de Janeiro e São Paulo, a Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, a Estação Ecológica Raso da Catarina, na Bahia, o Cânion do Rio Peruaçu, em Minas Gerais, as Cavernas do Rio Peruaçu, em Minas Gerais, o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, o Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, Ver o Peso, que é tipo um mercado público no estado do Pará, e por último, a paisagem cultural de Paranapiacaba, no estado de São Paulo. E para finalizar o vídeo, um patrimônio mundial da Unesco, seja ele histórico, cultural ou natural, tem como objetivo, unicamente, incentivar a preservação de bens considerados importantes para a humanidade. E ele foi adotado em 1972 durante uma convenção da Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, a Unesco.